queridos alunos, estão preparados para mais uma aula de geografia? Pois bem, se estão preparados, vamos ver o que aqui temos para hoje. Bem, pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, é importante lembrar para vocês que essa aula é da modalidade EJA. É uma aula que é voltada do 6º ao 9º ano. Pois bem, pessoal, nosso tema de hoje é participação social e democracia. Um tema também muito importante e de extremo conhecimento. Vocês precisam saber o que é uma participação social e o que é uma democracia, certo? Bem, pessoal, vamos iniciar falando um pouquinho sobre participação social. Bem, pessoal, participação social é um direito seu e está na Constituição. Pois bem, a Constituição Federal de 1988 garantiu a participação da sociedade na gestão de políticas e programas promovidos pelo governo federal. É chamado controle social, certo? Essa participação ela pode ocorrer por meio de diversos canais. Os mais comuns são os conselhos gestores de políticas públicas, que atuam nos estados e municípios, certo? Que são os conselhos de assistência social, de saúde e de educação. Bem, pessoal, vocês podem se perguntar, professor, e quais são as formas de ter essa participação social, de fazer essa participação social? Pois bem, pessoal, temos aqui 3 formazinhas, que é o poder legislativo, judiciário e o executivo. O poder legislativo, pessoal, os cidadãos podem participar por meio de voto. Ao eleger seus representantes, você está confiando a ele um papel de lutar pelos seus direitos de cidadão. Temos também o poder judiciário, que é a participação popular, pode ocorrer quando você é convocado a participar de um júri popular para julgar crimes dolosos contra a vida de alguém, certo? A vida de alguma pessoa. O Poder Judiciário ele chama e aí você vai participar naquele julgamento para ver se você concorda, não concorda, à mercê dos fatos que lhes forem relatados. Temos também, aquele famoso, pessoal, o júri popular. Certo? Vamos falar, fulano vai ser julgado no júri popular, certo? Onde vai ter a participação de pessoas, certo? Onde a população vai estar julgando alguns crimes dolosos contra a vida. Temos também aqui, pessoal, o poder executivo. O poder executivo é a participação popular. Ela ocorre por meio dos conselhos e comitês gestores de políticas públicas. Bem, pessoal, o conselho que você faz parte só existe porque esse espaço foi constituído e hoje a maioria das políticas e programas implementados pelo governo exige o controle social para garantir o acesso das pessoas para as quais os programas foram criados. Vamos ver aqui, pessoal, agora as diferentes formas de controle social. Pois bem, as ações do governo estão sujeitas ao controle público, que o poder pode ser controlado através de quem? Através do controle social ou através do controle institucional. Pois bem, pessoal, o que é controle social, o que é controle institucional? Vamos explicar passo a passo o que é cada um. Olha, o controle social é o controle das ações do Estado pela sociedade civil, que pode participar dos processos de elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas por meio de conselhos e comitês. Certo, pessoal? Já o controle institucional, ele está previsto, pessoal, nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal. Ele é formado por instituições internas e externas. As internas são as ouvidorias e os setores de controle interno, como a Controladoria Geral da União. As externas são os tribunais de conta, certo? Vou exemplificar, pessoal,
basicamente aqui um pouquinho, certo? Qual a função do Tribunal de Contas, certo? E qual a função do Ministério do... Bem, pessoal, vou falar agora um pouquinho sobre tribunais de contas. Bem, pessoal, Tribunal de Conta, o que é um Tribunal de Conta? Pois bem, pessoal, foi criado pela Constituição, nos artigos 70 e 71. Ele é o órgão supremo de fiscalização das despesas públicas, certo? Ele vai fazer o quê? Vai fiscalizar o que é que está sendo gasto e o que é que está sendo gasto, em que está sendo gasto, certo? O que ele faz? Ele fiscaliza as contas do Poder Executivo, que é o federal, estadual e municipal, e também dos órgãos, empresas e fundações que fazem parte do poder público, para punir os responsáveis por algumas irregularidades, caso haja, certo? Mas a decisão ela é administrativa, certo? Portanto, pessoal, ela pode ser questionada na justiça comum. Agora, pessoal, como pode se relacionar com o conselho? Como é que pode se relacionar com o conselho? Pois bem, caso você tenha suspeita de irregularidade no uso dos recursos públicos, o conselho pode encaminhar uma denúncia por escrito, uma resolução ou um parecer, certo? Juntando todas as informações para que a investigação possa ter bons resultados. A denúncia analisada e, se verdadeira, o TC pode responsabilizar o administrador que cometeu o delito ou enviar uma decisão ao Ministério Público, certo? Assim que chega no Ministério Público, certo? O Ministério Público vai lá e toma a sua devida decisão. Vamos ver agora, pessoal, o que é o Ministério Público, certo? É o Ministério Público, professor, que já ouvi falar muito, mas não sei o que é que ele é. Bem, ele foi criado pela Constituição, certo? No artigo 127 e 130. É um órgão autônomo que tem como objetivo defender e fiscalizar a aplicação das leis, certo? O Ministério Público está ali para aplicar a lei. Se tem algo que está indo contra a lei, fugindo da nossa legislação, o Ministério Público vai lá e bate o martelo. Carimba, ó, isso tem que ser assim, certo? Aqui você tem que seguir a lei. Caso não siga, você será penalizado, certo? Ele representando as ideias da sociedade, ou os nossos interesses da sociedade. É para isso que foi criado as leis, para representar os nossos interesses. O que ele faz? Ele zela pelo respeito aos poderes públicos e pela garantia dos servidores ou dos serviços públicos para realizar seus objetivos. Pode atuar em conjunto com o poder judiciário. Pois bem, pessoal, como pode se relacionar com o conselho, certo? Como é que ele pode, o Ministério Público, se relacionar com o conselho? Pois bem, por defender os direitos sociais, o Ministério Público é um parceiro dos conselhos. Pode acompanhar as eleições do conselho, verificar e apurar denúncias sobre o mau uso de verbas públicas, garantir que os conselhos funcionem como previsto na lei e ainda propor uma ação civil pública contra aqueles que violam os interesses coletivos, certo? Pode também realizar um inquérito civil público para verificar se determinado direito foi violado. Mais uma vez, volta muito para a aplicação da lei. Ele está lá para cumprir o que diz a lei. Para isso que serve, para isso que existe o Ministério Público. Vamos ver agora, pessoal, o controle social do programa Bolsa Família, certo? Assim como a maioria das políticas e programas desenvolvidos pelo governo, o programa do Bolsa Família também prevê a criação ou designação de uma instância de controle social, com o objetivo de acompanhar, monitorar e fiscalizar a gestão do programa Bolsa Família. Hoje, todos os municípios que aderirem fortemente ao PBL, que é o programa do Bolsa Família, possuem uma instância de controle social constituída. Alguns municípios designaram a função a conselho
ou comitê já existente em sua localidade. Outra criação, uma instância específica para realizar a função. Pode criar também outra instância específica, pessoal, para realizar essa função. Ou seja, que função? A função de fiscalizar. Se não tem pessoas que recebem sem ter os critérios do Bolsa Família. Aí vai lá essa fiscalização e, corta essas pessoas que estão recebendo indevidamente, certo? E também tem um papel também de fazer o quê? De dar o benefício para aquelas pessoas que realmente precisa. Só que você, cidadão, precisa saber dos seus direitos, certo? Pesquisa um pouquinho aí quais são os direitos de se ter, de participar do programa Bolsa Família, ver se você tem direito e ver se você não está perdendo a chance de estar participando, certo? E esse controle social, ele serve para isso também, tanto para tirar quem está recebendo indevidamente, como para colocar aquelas pessoas que realmente precisam de verdade. Vamos ver um pouquinho agora, pessoal, sobre democracia, certo? A democracia, pessoal, é um regime de governo cuja origem vem do poder do povo, certo? O poder quem tem é o povo. Falou em democracia, falou em povo tem poder, certo? Trata-se de uma organização social que tem como base a livre escolha de governantes pelos cidadãos através de eleições diretas ou indiretas, que é o nosso voto, certo? O voto, pessoal, já é uma forma de demonstrar a democracia. Um sistema de governo democrático abrange todos os elementos da organização política de um país, seja um sindicato, associação de moradores, congresso de deputados. Ou seja, de maneira geral, pessoal, democracia é o quê? Quem tem maior autoridade é o povo, somos nós. É a maioria quem decide. Se eu tenho uma localidade de 1.000 habitantes, vamos supor que 49 pensa de um modo, 51 pensa de outro. Infelizmente, para aqueles que são a minoria, que são contrários, eles têm que aceitar a demanda do outro, têm que aceitar a vontade do outro, porque democracia é isso. Democracia é a formação de opiniões, certo? A maior parte que tem aquela opinião é a que vence, certo? Assim como na eleição. O candidato que tem mais voto, que tem mais apoiadores, ele vence. Isso é democracia, certo? Democracia, pessoal, não é apenas uma forma de Estado ou de Constituição, mas a ordem constitucional, eleitoral e administrativa. Isso se reflete no equilíbrio dos poderes e órgãos do Estado. A democracia, pessoal, tem como princípios da organização política. Separei aqui, pessoal, para vocês 3 princípios muito importantes. O primeiro é a liberdade do indivíduo diante de todos os representantes do poder político, especificamente face ao Estado. Segundo, a liberdade de opinião e de expressão da vontade política, certo? Eu tenho minha opinião de expressar a minha vontade política, certo? Dizer de quem eu acho que é melhor para se comandar uma nação. E o terceiro, pessoal, a igualdade dos direitos políticos e oportunidades favoráveis para que o povo e os partidos se pronunciem sobre todas as decisões de interesse geral. Democracia no Brasil. Pois bem, pessoal, o Brasil, depois de 20 anos de ditadura, iniciou sua transição democrática com eleições livres, elegendo pelo voto indireto o primeiro presidente em 1985, certo? E em 1988, uma nova Constituição foi promulgada. Ou seja, o Brasil conquistou um importante espaço numa democracia eleitoral, mas uma democracia completa pressupõe a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. E esse, pessoal, é o sentido que o Brasil ainda precisa evoluir, precisa melhorar. Devemos que dar oportunidade para todos os cidadãos, certo? Bem, pessoal, trago essa atividade para vocês.
bem simples, só é referente ao que acabamos de ver. Quem tiver dúvida, assiste de novo o vídeo para sanar melhor as dúvidas de vocês. Atividade, pessoal, esse link aqui, quem está acompanhando as nossas aulas está tranquilo, sabe que numa boa. Está aqui no link da descrição, pessoal, olha, tem o nome da atividade, na frente está o linkzinho. Vocês clicam no link e já vão ser diretamente direcionados para uma página no Google. Lá vocês vão estar respondendo esse formulário numa boa, depois clica no botão enviar. Uma novidadezinha, pessoal, que agora vocês vão adicionar o nome de vocês e a escola, certo? Para mim saber a participação de cada aluno e saber qual colégio está respondendo, certo? Se eu sentir falta de alguns colégios aqui, a gente pode aí estar entrando em contato para saber o que está acontecendo, certo? O porquê de não estar assistindo às aulas. Mas quem está assistindo, desde já agradeço muito a participação de vocês. É muito importante para mim, vocês estarem acompanhando, importante para vocês também, certo? Que é o conhecimento de vocês que está em jogo. Tranquilo? E, pessoal, diante de tudo isso que nós falamos, para você, o que é democracia? O desafio de hoje é simples, né, pessoal? Pois foi debatido muito sobre o tema. Fica para vocês aí, vocês responderem esse desafio. E para finalizar nossa aula, pessoal, eu trago essa reflexão. Veja bem, a reflexão, pessoal, não diz o que é democracia. Diz o que a democracia oportuniza, certo? Olha, democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, só depende de cada um de vocês. Certo? Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, pessoal, dá aquele joinha, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.